Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Chegando agora às 19 horas e nós teremos mais uma live dentro da proposta do mês Setembro Lilás. E vamos receber hoje a nossa querida Ana Cláudia, que cuida de sua mãe já há 12 anos e que recentemente teve um diagnóstico de seu pai. Nós tivemos uma tentativa lá atrás e a internet não nos ajudou, então remarcamos. Então, aviso pessoal, compartilhe a live e vamos ficar aqui juntos. Tudo bem, Maraci? Seja bem-vinda. Ana já chegou, vou fazer o convite, vou atualizar aqui o computador. Que bom, olha aí. Hoje vai dar certo, hoje vai dar certo. Pensamento positivo. Eu já tô aqui. Eu já tô te vendo, já tô te vendo. Tá tudo Ai, bem que ótimo. com você? Tá tudo ótimo. Eu não tô te vendo, não, mas tá tudo ótimo. Então, mas tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu fiz um teste hoje, já entrei antes para poder ter certeza de que tudo ia dar certo. Meu Deus do céu, tem acontecido comigo de eu não ver o convidado. Dessa vez eu estou te vendo, mas você não está me vendo, mas está me ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Graças a Deus. Deu tudo certo hoje. Você quer sair e tentar de novo entrar para ver se você melhora a sua visualização? Deixa eu ver, então. Vou sair e entro de novo. Tá bom, tudo bem. Bem, gente, eu espero que vocês gostem da live. A Maraci está falando que estava no teste dela. Tá bom, tudo bem. E vamos ver agora, ela entrando novamente, se ela consegue ter a minha imagem. Às vezes são coisas inexplicadas. Vamos mandar o convite novamente. Já mandei, acenando aqui para o pessoal que está chegando. Bom, eu estou aqui, você está me vendo? Agora eu não estou te vendo. Ai, mas eu também não estou te vendo, não, mas vamos lá, a gente faz assim mesmo. Meu pai do céu, essa foi boa. Agora você... Ai, Deus. Bom, Não, sem comentários. Sem eu me comentário. Por vejo, que eu fui você dar a se vê. ideia? Mas tá bom. A gente... O pessoal tá vendo nós duas? Sim, sim, porque eu estou com o celular de apoio aqui e dá para ver que nós Então duas tá. estamos juntas. Ai, Ai, mas que bom. essa foi boa, essa foi boa agora. Não tem problema nenhum. E vamos lá começar a nossa live e agradecendo o pessoal que está entrando. Boa noite a todos. Eu estou vendo aqui a Ângela, o Jorge, a Renata, a Bem Óptica, a Maracê, eu já falei, Carmen, Carlo, Cianelli. Como é que está a Priscila, meu querido? Terezinha, Abdel... Não sei falar esse nome, depois me corrige. Os nomes Neide, diferentes. Rogenberg, e alguns nomes estão se repetindo. A May... Gente, vocês têm que ser menos criativos nos nomes nos Instagram. Por gentileza, faça uma coisa simples, coloque um nome tranquilo, ó. Cacá Pupo. Tá vendo? Chegou também na nossa live. Ana Cláudia, a gente começou a conversar naquele dia. Isso. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para depois a gente imediatamente já ir para o diagnóstico da sua mãe e depois falar do seu pai. Okay. Tudo bem? Tá tudo ótimo. E você tem algum celular aí para te ajudar no apoio, para me ver? Deixa eu pegar ele lá, só um segundinho. Eu tenho aqui. Sem problema. Porque
que acontece? Ela não está me vendo e eu não a estou vendo. Nós estamos usando um celular de apoio. Coisas da internet ou do Instagram. Gente, ela tem um escudo com 2 espadas ali no fundo. Olha que coisa. Eu não brigo com essa mulher. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Ana Cleide, Jane, todo mundo chegando aí. Permaneçam. O som tá bom hoje, tá beleza, a imagem tá ótima. E Ana Cláudia vai dar uma palavrinha. Estou aqui, gente. Peguei o meu suporte aqui. Vocês estão me escutando? Estamos ouvindo você. Deixa eu só ver o... Eu estava falando aqui para o pessoal que eu não vou brigar com você, não. Você tem um escudo e 2 espadas aí atrás, que brincadeira, né? Eu estou no quarto do meu filho. Aí a gente viajou uma vez e trouxe de presente para ele essa espada de decoração. Então, aí por isso que eu estou aqui. O quarto dele, a internet é melhor. Aí, vamos lá. Vamos lá. Se apresenta aí pra gente, por favor. Então, gente, eu primeiro quero agradecer a Ruana assim, foi uma expectativa muito grande estar aqui hoje, porque a primeira tentativa não deu certo, né? Mas se Deus quiser, hoje já tá dando. E agradecer pela oportunidade de estar falando com as pessoas sobre o Alzheimer, que hoje é uma doença que está, né, aumentando cada dia mais. E assim, essa oportunidade de estar mostrando as experiências, né? É uma troca de experiência, uma verdadeira troca, porque cada pessoa vive o momento. Eu já vivo há 12 anos, né, dessa doença. E então, assim, eu queria me apresentar primeiramente, agradecer a Ruana por tudo isso e falar de mim um pouco. Eu sou educadora física, eu sou também formada em contabilidade, mas eu não atuo mais como contadora. E eu me apaixonei pela profissão de educação física e hoje eu trabalho mais, assim, 90% com o público feminino. E também tenho essa pegada também com o idoso, né? Minha mãe, eu percebo que como ela... quando eu começar a falar sobre ela, vocês vão perceber que ela teve uma queda e um avanço na doença de positivo, sabe? Ela começou a melhorar. E eu acredito muito na atividade física. Então, eu comecei a mostrar para as pessoas, né, no meu Instagram, e aí como tudo começou. Então, é isso. Eu sou educadora física, eu moro em Belo Horizonte. Eu comecei esse Instagram, foi justamente para mostrar para as pessoas, para ajudar as pessoas e para poder impulsionar as famílias de uma forma positiva, porque eu vivo muito no mundo deles. E isso é a forma que eu achei de positivo para poder estar convivendo o amor deles, né? Certo. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo. O que acontece? Há 12 anos atrás, como é que foi o fechamento, a descoberta desse diagnóstico da sua mãe? Como é que aconteceu? Bom, tudo deu início, eu há muitos anos trabalho com educação física. Eu sou personal, né? Trabalho na casa das pessoas, então teve até engraçado que tinha uma época que eu tinha muitos médicos que trabalhavam com eles e tinha uma pessoa que eu conversava muito, que é ela é cardiologista, uma aluna minha. Sim. E na época eu falava assim com ela, eu acho estranho, eu morava com a minha mãe, morava eu e o João, já era separada. E eu falava com ela, eu acho estranho que eu chego em casa, às vezes minha mãe está sentada no sofá, olhando para o além, assim, não tinha um olhar fixo, mas era um olhar vago, né? Esse olhar é inconfundível. Não é? Esse olhar é inconfundível. É um olhar, é um brilho diferente que eles têm no olhar, e eu percebi esse brilho. E algumas vezes a encontrava na sala de jantar, na ponta da mesa, também olhando para o nada, com a casa toda fechada e sempre no escuro.
E eu comecei a achar isso estranho. Era só eu, ela e o João era muito pequeno. E ficava questionava com a minha aluna, assim, estranho, minha mãe encontra ela assim, aí começou a ficar muito repetitiva. Ela me ligava às vezes, eu estava dando aula na academia, ela me ligava assim, o João não comeu nada hoje, o que que eu faço? Passava 5 minutos, ela me ligava, eu tô te ligando para falar que o João não comeu nada hoje, o que que eu faço? Passava 2 minutos, ela me ligava, o João, quero dizer que ele não comeu nada hoje, o que que eu faço? Então era muito isso, sabe, muito repetitivo. Foi então que eu comecei a achar estranho e essa minha aluna me deu um alerta. Olha, pela experiência que eu tenho, pelo tudo que passa nessa vida, nesse mundo, eu acho que você devia levar a sua mãe no médico, porque parece muito com umas características do Alzheimer. E aí foi que tudo começou da gente fazer uma procura. Minha família não acreditava, os meus pais já eram separados e eles não. Papai achava que podia ser um engano, meus irmãos também não acreditavam na doença, né? Porque Uhum. é a primeira coisa que a gente tem um baque, né? A gente não quer acreditar que possa ser um Alzheimer, Verdade, né? verdade, verdade. Então, Agora, Ana, qual o nome da sua mãe? minha mãe é Márcia, Márcia. Seu pai? papai é Carlos. Carlos. Agora eu lembrei da É, história. Carlos, Carla, isso. Márcio, Márcia e Ana Cláudia. Lembrei da história, lembrei. Isso Não está tão ruim assim ainda, né? Viu? O que que acontece? Coisas O que 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 marcam, né? acontece? É, você quebrou todos os paradigmas. É, o que que acontece? A sua mãe teve ciência do diagnóstico na época? Seu pai teve ciência do diagnóstico dela? O papai, na época, sim, foi tudo iniciou assim. A gente fez uma avaliação neuropsicológica, e aí essa avaliação ela demorou 3 dias, depois ela demora 15 dias para dar o resultado da avaliação, é uma avaliação 15 bem dias? minuciosa, né? E, e foi eu e minha irmã pegar o resultado, e no mesmo dia a gente já tinha marcado uma. Minha irmã teve uma referência de um médico em Belo Horizonte, era um geriatra, e ela falou assim: leva nessa pessoa, ela teve indicação, porque ele é muito bom. E aí, doutor Ulisses Cunha, e aí a gente foi no resultado do diagnóstico, a psicóloga falou assim: olha, eu não tenho dúvida, eu refiz os testes da sua mãe, porque eu até assustei, porque é uma mulher muito inteligente, uma mulher muito agitada, e eu refiz os testes e realmente eu não tenho dúvida. Então, você vai ao médico, e eu falei com o médico que eu ia, ela falou assim, toma cuidado, porque alguns psiquiatras, alguns geriatras, psiquiatras, neurologistas, falam que pode ser uma depressão e se confundir com o diagnóstico, mas eu não tenho dúvida alguma. Os testes que eu apliquei são científicos, eu não tenho dúvida. E a gente foi no médico nesse dia, foi em 2011, e a Uhum. gente é, o médico fez os testes lá, que ele aplicava os testes na consulta, foi uma consulta bem demorada, eu lembro. E aí tem um momento da consulta que ele pede minha mãe para trocar roupa e ele falou pra gente, não tenho dúvida, ela tá mesmo, deu positivo. Então agora, e falou assim, vocês vão para casa, sua mãe vai junto, vocês vão marcar comigo uma reunião em família para eu poder explicar tudo para vocês. Mas uma dica que eu dou, que é o que eu sigo, é o que eu respeito no que ele pensa, né? É que ele achava que ele não acha que nós, famílias brasileiras, devemos contar ao paciente que ele está doente. Ele acha um pensamento dele que nós família brasileira, nós cuidamos do paciente, nós temos essa coisa de cuidar. Já uma família americana, um europeu, ele tem muito costume o idoso vai para um asilo, o idoso se cuida até o final, então ele tem o costume de saber o diagnóstico dele. E eu achei, assim, bem prudente, eu gostei do que ele falou, eu acho que eu e minha irmã, meu irmão ele já é mais a favor de falar, então foi um 2 contra 1 aí, que ele acha eu concordava com ele, que é muito sofrido. Ela fica sabendo que tem um diagnóstico, aí dá um pouquinho, ela esquece, passa um tempo, ela lembra, então são vários sofrimentos durante um dia.
é desnecessário. A gente já sofre muito, nossa família. Então, para que fazer o paciente sofrer mais, né? Então, eu achei interessante essa linha dele e a gente seguiu essa linha dele. Então, a gente não Sim, contou, meu pai ficou é sabendo a na época. mesma, é a mesma linha de você contar que alguém faleceu quando ela pergunta: ah, não vejo fulano há muito tempo, o que que aconteceu? Aí algumas pessoas falam para contar, outras não. Quer dizer, outras acham que são mentiras quando a gente fala que está viajando, está aqui, está colar, que deixou recado, que esteve, mas ela estava dormindo. Quer dizer, há controvérsias, né? Há controvérsias. Cada um sabe a melhor maneira de lidar com o seu. Entre contar e não contar, minha mãe foi diagnosticada e ela teve o diagnóstico na frente dela. Só que ela não teve ciência do que se tratava. E Entendi. em casa eu falei que era um problema de memória, que não deixa de ser, e que ela ia tomar uma medicação e pronto, acabou. Ela nunca mais perguntou. Ela ficou satisfeita com aquela resposta. E toda vez que ela perguntava pelo meu pai, no início, como era recente, eu falava: ah, mãe, não lembra que a gente levou papai no hospital? Ah, lembra, ele faleceu. Ela mesma falava porque ela lembrava. Mas eu percebia que ela sofria de novo. Então, as outras vezes que ela começou a perguntar por meu pai, eu não puxava mais. Eu dizia: ah, tá trabalhando, você sabe a vida dele como é que é. Até que um dia ela parou de perguntar. Ela parou de perguntar. Mas o interessante é que as histórias se repetem. A doença em si, ela tem muitas coisas semelhantes e tantas outras tão diferentes ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo aos pouquinhos o que, que acontece. Seja bem-vinda, Vovó da Pomba, aqui no canal. Muito obrigada por estar aqui, gente. A Melinha, André, Alfa Calçados, Madeira, Carmen Lúcia, Evelyn, Neuza da Vanco, Betânia, que legal. Entre outros que estão aqui. Bastante gente. Eu fico muito agradecida. Fique até o final, que a gente está contando mais uma história sobre o Alzheimer e que, às vezes, as nossas experiências podem iluminar vocês e vocês acabem até contribuindo aí nos comentários como é que vocês fazem, resolvem isso. E eu pergunto para quem está presente, quem acompanha alguém com algum tipo de demência, o diagnóstico foi compartilhado com eles, aí é só vocês colocarem sim ou não, não precisam se explicar, que a gente vai ter uma ideia mais ou menos, ok? Fátima, seja bem-vinda também, boa noite. Bem, o que acontece? O chão se abre, né? O diagnóstico está fechado, e aí, como é que foi a reação da família? O que vocês resolveram no primeiro momento? O que fazer? Na verdade, assim, eu falo que tem duas... ou a família se une ou ela separa, né? Eu acho isso muito interessante. Eu entrei num desespero, eu sou uma pessoa muito carinhosa, muito apegada, sabe? Então eu entrei num desespero muito grande, minha irmã também, na época, e foi muito triste, e é o que você falou, o chão desmonta, né? O chão ele quebra inteiro, a gente entra lá dentro. É verdade. E assim, foi bem desesperador e a gente fica assim, no momento, o que fazer? Eu não sei o que fazer. A gente fica desesperado. E aí a gente teve uma reunião em família, na época foi uma reunião muito pesada, porque como eu morava com a minha mãe, ficou subentendido que eu tinha uma responsabilidade total sobre ela, sabe? De uma certa forma. Ninguém sentou e conversou. Dá para segurar a peteca? Não. Você já assumiu o lugar. Isso. E assim, é bem por aí mesmo. E isso acontece, a gente vai descobrindo, quando a gente conversa com outras famílias, quando a gente
percebe, assim, a gente vai trocando figurinha quando vê outras pessoas, né? Então, isso acontece. Sempre tem uma pessoa que toma a frente daquele Sim, processo. sempre tem. Sempre tem. Deixa eu Sempre responder tem. uma pergunta aqui, Ana. Estão perguntando, a Fátima está falando que o esposo dela tem Parkinson Aham. e isso pode levar a uma demência. O Parkinson já é uma demência. É uma Tá? demência. É outro tipo que atinge a marcha, basicamente, e que aos poucos, sim, ele pode desenvolver uma segunda demência. Na sua maioria das vezes, como a memória da pessoa que tem Parkinson é mais preservada, até um determinado ponto, porque a parte motora que é atingida, ele pode desenvolver, sim, um Alzheimer mais adiante. Mas isso leva muito tempo para acontecer, tá? Não se preocupa com relação a isso. Mas o Parkinson é considerado cientificamente já uma demência, ele está na lista dos tipos de demência, como o frontotemporal, o vascular, o Alzheimer e etc. Eu aproveito aqui, ó, a Alfa Calçado está dizendo que, no caso, com o diagnóstico da mãe, a família se separou. Estou lendo aqui no computador, tá, gente? Eu tô vendo aqui também. Nos irmãos e ela ficou com toda a responsabilidade. Muitas vezes é dito, Ana, você é solteira, mora com o papai e com a mamãe, então você fica responsável e cuida. A gente já tem família, trabalha fora, aí bota um monte. Só que a responsabilidade, né? a responsabilidade é de todos, na verdade. Então, o que acontece? É de todos. Alguma maneira, alguém vai contribuir, tem a necessidade de contribuir de alguma forma. Ou financeiramente, ou ficar algumas horas, ou ficar, num caso de internação, compartilhar, levantar valores para pagar para alguém ficar no hospital à noite, quer dizer, contribuir com medicamento, com fralda, com a qualidade de vida das pessoas. A Maracia dizendo que o chão se abriu e Deus segurou numa das mãos dela e a geriatra na outra. Tem live aí no canal com a Maraci, 2 lives, se eu não me engano, ela contando essa história. Hoje os grupos de apoio têm sido a família, onde ela consegue, ao menos, compartilhar os medos, as evoluções, enfim, tudo que eu tenho com desafio, coloco no grupo. Eu acho eu aproveito. Os grupos de apoio são muito, suporte para a gente, né? Sim. E nós temos o grupo de apoio, que é Corações Entrelaçados. Quem quiser, tiver interesse depois, é só me procurar no direct que eu oriento como é que eu faço para a pessoa entrar no grupo, tá? Tem mais de 300 pessoas lá, mas não é assim tão movimentado. Mas um ajudando o outro é importante, ok? Aí você assumiu, né? Você assumiu, ficou subentendida, você assumiu. Acabou que eu tomei frente de muita coisa, sabe? Aí é o momento de mexer com o que eu falo que é o principal, né? Que é o dinheiro, né? O financeiro. É o momento de assumir as contas, de colocar um freio, né? Na mamãe, por exemplo, no caso dela primeiro, né? Então, eu coloquei um freio na mamãe, então, assim, já não podia viajar. Ela tinha um grupo de viagem que ela fazia muito isso, viajar com uma tia, viajar com um grupo de amigas. Já não podia ter essa autonomia de estar viajando, então tinha que dar um freio para poder, né? Não poder mais viajar sozinha. E ela perde o controle, né? Vai pagar uma conta, esquece que quer pagar de novo. Então, é o principal, né? Então, começou nesse momento. Só que minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito autoritária, a mãe foi sempre uma mulher, uma matriarca, né? E ela foi difícil assim, iniciar que precisava de alguém para dormir lá, precisava de alguém para poder ficar com ela mais tempo, ela não aceitava isso. Então foi assim, foi passando os anos, a mamãe começou a aceitar esse tipo de coisa, era muito difícil. Era muito complicado ela ter uma aceitação de uma cuidadora. Então, a gente custou a ter esse momento, sabe? Então, assim, eu de uma certa forma, ficava sobrecarregada, ficava com ela direto.
E o meu filho muitas vezes me ajudava também, ele lá com... Hoje o João já tem 24 anos, mas na época ele tinha 12 anos, né? Uhum. Então, foi muito difícil, foi muito cansativo. Ele muitas vezes ficava com a minha mãe, ajudava, sabe? Eu entrava para tomar um banho, ele ficava com ela, fazendo companhia, porque precisava do apoio, né? Chega um Certo. momento que a doença vai dando aquele avanço, a pessoa não pode ficar de todo sozinha. Então, foi complicado. Aí era assim, era tomar conta de um supermercado, que minha mãe fazia supermercado, aí assumia o supermercado todo dela, de ir fazer, o ato de ir fazer, era o sacolão, era administrar a funcionária que trabalhava com ela. Então, era tudo que ela fazia era tomar a frente daquele momento, né? E isso batia muito de frente com os irmãos também, porque é a hora que assim, você é mandona, porque você está mandando a mamãe, mas não era bem assim, porque a gente precisa de assumir, porque eles já não têm um pensamento, né, que é um pensamento que possa tomar frente de uma compra, de administrar uma casa. Então foi bem assim perturbador, sabe? Esse momento. Porque não parece, é incrível, né? Às vezes a gente não tem ideia o número de tarefas que são realizadas na administração de uma casa e como isso toma tempo. Isso. Então, se a pessoa ainda trabalha fora, tem filho, tem uma família um pouco mais extensa, acaba acontecendo que, nossa, e agora? A gente precisa dividir. Alguém tinha que gerenciar essas coisas, a Maraci está dizendo aqui. E o Isso André, mesmo. o Andrezinho, eu conheci a mãe dele, diz que é um começo muito difícil. A mãe era muito independente, é uma verdade, e no começo da doença foi muito difícil. Então, a própria Maraci está comentando que no meio da pandemia não tinha com quem compartilhar os cuidados, isso era uma realidade, o medo era muito grande do contágio. Ela e o marido, mas foi tão pouco tempo, que teve tão pouco trabalho, a mãe dela não dava trabalho, eu acompanhei essa saga, e ela diz que admira a gente que perseveraram por tantos anos e fecha o pensamento dela dando os respeitos, né? E eu quero fazer uma pergunta, tá? Quem é que ainda não está seguindo? Quem é que ainda não está seguindo a Ana Cláudia? É a maneira que vocês têm de agradecer de estarmos aqui compartilhando mais uma história nesse mês de setembro. O objetivo não é seguidores, não é like, não é nada disso. A gente até gosta de receber, mas o objetivo é contar mais uma história e compartilhar. E eu acabo de descobrir que Alfa Calçados é a Rosana, que está no nosso grupo, no nosso grupo lá do Corações Entrelaçados. E a Vera está fazendo uma pergunta. Você já tem a curatela? Entrando aí. Não, a minha mãe, ela... Eu não tenho a curatela dela. Como é que foi o processo? A mamãe, eu já tenho... Antes eu já tinha feito uma... Logo no início, eu fiz uma procuração, então eu tenho sou muito sou responsável por muita coisa dela, mas assim, a conta em conjunto, a gente já tinha a conta em conjunto antes disso, e assim, a gente não tem mais os imóveis, nada no nome dos meus pais já há muito tempo, então assim, eu não tenho a curatela dela, só se precisar de alguma coisa agora para frente, a gente vai precisar, sabe? Mas não tem nada, a gente não precisa de nada assim jurídico para ela. Ela é aposentada? Mamãe é aposentada. Ela é aposentada? Mamãe já era aposentada, né? Mamãe ela começou com Alzheimer, ela tinha 75 anos. Ela agora vai fazer, ela fez em junho 87 anos. Então, é uma vida, é uma vida. É uma vida. A minha pergunta com relação à curatela é porque a procuração ela tem vida útil. E daqui a pouco o nosso órgão, conhecido como INSS, vai começar a fazer algumas exigências. E ela é a primeira a exigir a curatela para renovar o período
de aposentadoria, a liberação mensal. Isso Isso pode aí. ser que aconteça agora, porque na última vez que a gente tentou fazer o... Porque aconteceu. As coisas vão acontecer no assunto, né? Já vai dando um passinho para frente. A mamãe, ela, até o ano passado, ela conseguia descer, porque a gente mora no terceiro, a mamãe mora no terceiro andar de um prédio, não tem elevador. Então, a mamãe começou a ficar assim, com dificuldade da caminhada, né? O cérebro já não acompanha os movimentos, ela não manda tanta informação para subir o degrau, e a gente começou a ter muita dificuldade. Ela fazia pilates 2 vezes a semana. Então, a gente começou a ter dificuldade de levar a mamãe no pilates. E ela parou de ir no pilates no ano passado, em 2022, foi mais ou menos em setembro de 2022, ela parou, foi 2020, foi até mais, foi até antes, ela parou de descer as escadas. E aí, a última vez que a gente tinha que fazer a prova de vida do INSS, a gente não conseguiu. Então, mas você sabe que o gerente do banco, ele, por lei, ele pode ir na casa do idoso que está com alguma dificuldade física e colher a assinatura ou a digital. Mas aí na época veio a pandemia, né? Então não tinha mais esse processo. Não tinha como. E aí, o meu veio, mas não tinha pandemia ainda. Ele vem as 2 últimas vezes conversar com a mamãe e ela já não assinava, pegou o dedãozinho lá, sem problema nenhum. E devido a outras coisas, eu acabei fazendo a curatela. Mas, ok. Eu acho que o processo agora, próximo, pode ser que eles me exigem a curatela, então a gente vai ter que entrar com o processo, né? Então a gente não sabe ainda. Mas... É complicado isso aí. A Vera já ia falar sobre o INSS. Tá, e como é que... quer dizer, a gente está falando do diagnóstico da sua mãe, os primeiros anos, as dificuldades, etc. O seu pai tinha ciência... E agora aconteceu com o seu Carlos, né? Seu Carlos. Eu tenho que lembrar da Carla. Lembro da Carla para lembrar do Carlos. Fechou esse diagnóstico. Como é que foi esse processo com o seu pai agora? Então, foi muito pesado, foi muito triste, porque... O papai, ele é uma pessoa extremamente ativa, assim, muito esportista. Ele, desde que ele estudou novinho no internato, ele jogava voleibol, jogava futebol. O papai hoje, ele até 2021, ele é petequeiro, né? Papai sempre jogou peteca em Belo Horizonte e a peteca surgiu em Belo Horizonte, né? Ela surgiu em Minas. E papai, até 2021, ele sempre foi o atleta de peteca mais idoso, que ficou mais tempo jogando peteca, sabe? Gente, peteca, eu amava peteca. Muito bom, peteca, muito divertido. Né? E papai ficou assim, ele sempre foi campeão. Papai, ele fala que ele dança um balé na quadra, ele joga muito bem. E as pessoas, assim, conhecem, quando fala Carlinhos, petequeiro, todo mundo sabe que é ele, né? E papai sempre foi muito esportista. E aí veio a pandemia, ele começou a ficar mais esquecido, né? Como todos os idosos, muito pouco contato com as pessoas, parou de fazer atividade física, parou de ir à academia, parou de andar na rua porque não podia, começou a ficar muito preso. E... Aí, quando foi em 2021, o papai infartou. Ele sofreu infarto. Foi em dezembro de 2021, o papai infartou. E a gente assustou muito, porque, poxa, um cara que nunca teve nada, nunca teve problema de saúde nenhum, tanto ele quanto a mamãe. Nenhum dos dois diabético. O papai tinha uma hipertensão até familiar, mas assim... Tomava um remedinho e pronto, sempre esportista e tal, e a gente assustou. Aí ele ficou no hospital, fez 2 pontes de safena. Aliás, ponte de safena não, gente, 2 stents, desculpa, ele colocou 2 stents.
Depois disso, passaram-se 15 dias, ele teve um derrame de pericárdio, que foi muito sério. Ele, assim, ele só não morreu porque ele tem um corpo muito bom, ele tem, assim, muita força muscular. Então, o derrame foi o derrame do pericárdio, como a musculatura dele é muito forte, sustentou. Ele não teve uma parada cardíaca porque a musculatura dele sustentou, sabe? Então, ele teve uma segunda cirurgia de coração, aí ficou no CTI, aí melhorou, ele teve uma melhora muito boa. Quando foi no ano passado, ele começou com a fisioterapia em março, continuou, aí foi fazendo sempre fazendo exames mensais do coração para ver como é que estava, né? Só que quando ele já saiu dessas 2 cirurgias de coração e ficou no CTI, acho que todo mundo sabe que o idoso foi para o CTI e já tem um problema aí de memória, né? Ele já tem, já fica com uma memória prejudicada. Ele então começou a ter, a gente fala que ratear, né? Ele começou a dar umas rateadas, não começava a lembrar, falava coisa com coisa, ficou assim, esses dias no CTI não vê sol, nem chuva, nem não vê sol, não vê chuva, não vê lua, não vê nada. A pandemia é muito complicada. E aí ela isolou muitos idosos, causou muito pânico. Foi. E aí, antes desse infarto, ele tinha ido, a gente estava achando ele muito esquecido, e ele tinha ido numa médica, feito uns exames. Papai tinha tido um mal-estar numa praia uns anos atrás, ele teve acompanhamento com o neurologista, e aí quando o neurologista ele faz uns testes no consultório, e eu acompanhei esses testes, e nesse ano de 2021 eu acompanhei os testes do papai, e eu percebi que os testes deles cognitivos estavam muito ruins, eu assustei. Então assim, aí o médico falou, seu pai está a um passo de ter Alzheimer, ele não tem Alzheimer, ele está a um passo de. Aí deu aquele baque na gente, né? Aí quando veio o infarto, veio, né? Juntou com pandemia, ele realmente já estava no processo, sabe? Então, é uma coisa que a gente demorou a bater o martelo, a gente não queria aceitar, mas ele desde 2021 ele já estava com essa demência. Os seus pais estavam separados, ele morando fora da casa de vocês, ele formou outra família, não? Como é que está a situação? Como é que estava a situação dele antes desse processo e agora? Quem que está cuidando dele? Então, aí agora funciona assim. Meu pai ele tem um relacionamento, uma namorada, mas ele não se casou com essa pessoa. Então ele mora numa casa, ele mora num bairro, minha mãe mora em outro bairro. Então, o que acontece? A minha mãe tem as cuidadoras dela, que são ótimas cuidadoras, graças a Deus a gente tem boas pessoas com a gente. E a mamãe hoje fica no apartamento dela. Antes, deixa eu dar um parênteses, eu me casei em 2017, então em 2018 que eu fui morar, né, na minha casa, tava construindo ainda, então assim, meu filho ficou com a mamãe, porque ele morou com a mamãe desde novinho, desde os 3 anos. Então, o João veio para ficar comigo só em 2021, porque ele fez um intercâmbio. Então, só em 2020, aliás, 2020, 2021, que ele veio morar comigo. Então, ele ficou com a mamãe muito tempo. Então, hoje, a mamãe tem 4 cuidadoras que cuidam da mamãe, fazem um rodízio. E aí, tem 2 pessoas que cuidam do meu pai. Meu irmão se separou, ele hoje mora com meu pai, ele sai muito cedo e volta à noite para ficar com meu pai. E aí eu fico, minha irmã mora em outra cidade, a minha irmã não mora em Belo Horizonte. Então eu fico naquela assim, eu fico com a mamãe às vezes de manhã, aí almoço, às vezes eu passo na casa do papai à tarde. E a demanda do papai hoje está maior, porque ele está mais esquecido, porque ele ainda não tem aquelas cuidadoras que ficam o dia todo. Então, fica meio uma loucura, assim, sabe? Hoje, depois, ele fez uma cirurgia há 2 semanas, né?
Então Sim. está assim um pouco confuso, porque ele piorou bastante a memória, piorou muito a memória. E então assim, Vou fazer um adendo. Toda vez que o idoso, independente dele ter demência ou não, ele fica internado no hospital, principalmente no CTI, UTI, e retorna, eles ficam um período de confusão. Isso é natural. Isso é natural, é esperado, tá? Agora, quando a pessoa tem algum tipo já em desenvolvimento, ou uma demência, isso tem o agravamento. Isso aí é esperado. Então, nada alarmante. Por isso que a gente pede tanto, quando a pessoa está no CTI, quando ela está internada, a gente pede ao hospital que seja um pouco mais humano e deixa que um dos familiares fique um tempo maior, para que a pessoa não sofra tanto, porque há o pensamento do abandono, a confusão mental de tanta gente passando, aqueles ruídos acontecendo e etc. Eu vou ler um comentário da Maraci, que eu acho que ela leu meu pensamento e eu não tive tempo de falar, né? E que o médico, quando ele falou que está um passo para ter Alzheimer, isso não existe, né, gente? Não existe. Você está a um passo de ficar grávida. Peraí. Você está... Não. É mais ou menos isso, né? Não, não existe. Ou você está ou você não está. Quer dizer, ou você foi um infarto leve. Não, foi um infarto. O grau do infarto não importa nesse ponto. Inclusive, é complicado, algumas coisas que são colocadas, mas ok, a gente não vai questionar aqui o profissional se ele tem essa visão, mas não existe. Cá entre nós não existe. Mas, sim, volta ao normal, depois que volta para casa, é só a confusão durante aquele período que acontece. Minha mãe, todas as vezes que ela ficou internada, ela ficava bem confusa, inclusive no início, que a gente ainda não tinha o diagnóstico, ela não reconhecia a casa nem o quarto. Já era um sintoma. E a gente nunca imagina que isso vai acontecer. Agora, há necessidade de você sentar com a sua família, Ana, e se organizar, senão você não vai aguentar. São duas casas. Quer dizer, você tem a sua casa. São três, né? Na verdade. Tem a sua casa, tem a casa da sua mãe e tem a casa do seu pai. Na verdade, o que acontece? Eu comecei a delegar muitas coisas, por exemplo. A casa da mamãe, as cuidadoras me ajudam bastante. Então, assim, antes eu ia fazer supermercado, eu ia fazer sacolão, aí agora, assim, eu peço do telefone, peço pro sacolão, levo lá em casa. Então, assim, comecei a delegar esse tipo de coisa. Com relação ao papai, os meus irmãos até estão ajudando mais um pouco, sabe? Ótimo. Meu irmão hoje, ele me ajuda mais um pouco com o papai, mas assim, eu acho que dos três, eu sou a mais preocupada, eu sou a mais antenada, eu acho que eu tenho uma percepção maior justamente por estar convivendo mais, sabe? Eu diminuí meu volume de trabalho justamente por isso, porque eu tenho um pensamento assim, eu não concordo de um pai ou de uma mãe que estão em casa ficar 100% com um cuidador, sabe? Eu tenho a necessidade de estar com ela, eu tenho a necessidade de estar com ele. Eu acho que a forma que eu lido com a mamãe, principalmente, que já está mais avançado, e que eu vivo no mundo dela, eu entro na caixinha dela, eu acho que isso traz muita leveza para a doença dela. Eu acho que isso faz com que ela fique mais tempo conosco, sabe? Então, eu gosto muito de estar com eles, entendeu? De estar desenvolvendo a criatividade deles, apesar de não ser tão apurada mais. Eu gosto de que eles movimentem. O papai estava com a lesão no quadril, a cirurgia que ele fez agora foi de prótese de quadril, que a gente pensou muito, muito, muito com vários médicos para ver se valia a pena fazer a cirurgia
e pensando que vai piorar a cabeça, né? Só que ele fica muito feliz em caminhar, ele fica muito feliz em fazer atividade física, então compensava o risco. É, E assim, concordo. nesse tempo, sempre assim, meu pai não estava podendo andar, eu tirava o carro da garagem, ia com ele 2 quarteirões de carro, deixava ele na academia, esperava por ele, igual mãe espera filho, na escolinha. Esperava por ele 1 hora e voltava com ele para casa, lanchava com ele. Então, assim, eu vivendo no mundo dele, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Faz Faz, muita faz. diferença. Eu E acho tem que alguns vídeos que você usa muito a música, né? Para estimular antes da cirurgia do seu pai, inclusive ele dançando. Quem é aquela senhora que dança com ele? A sua minha sogra? sogra. A minha sogra, ela mora aqui Sogra, né? comigo e ela, meu pai adora dançar, meu pai sempre dançou, sabe, muito. E não pode ver uma música e ele quer dançar. É um dos motivos também que foi equilibrado o pensamento de fazer a prótese, para ele ter o prazer da dança, né? E a música é muito bacana mesmo. Papai, ele almoça todos os dias, ele liga o rádio, põe música. Então ele almoça escutando música. A mamãe teve um tempo que ela tinha aula de música, antes era aula de artes, depois a professora dela de artes, ela é professora de violoncelo. Então ela dá aula de música também. Ela está até voltando, eu já liguei para ela, ela vai voltar a dar aula para a mamãe, que na pandemia ela parou e não voltou. Então ela vai retornar a música com a mamãe, porque a gente canta muito com a mamãe. A mamãe adora Roberto Carlos, então ela canta de vez em quando. Eu ando com a mamãe. Mamãe já tá uma criancinha de uns 3, 4 anos, então assim, na hora de andar, a gente canta Fui na Fonte Tororó, Tirei o Pau no Gato, ela vai andando e cantando. Então a gente usa muito a música, sabe? A música ela conecta muito o cérebro deles, né? Uhum. Então É a é muito Simara que bom. aparece nos vídeos com a sua mãe, É, a fazendo. Simara. É a Simara, né? A Gente, vale a Simara, pena. a Simara, Vale a pena. gente, ela é É um fantástica. doce dela. A Ela é um Simara doce. trabalha conosco desde que ela entrou lá para casa, o João tinha 3 anos. Uhum. E ela está com a gente até hoje. Então já tem 21 anos que ela mora com a gente, que ela está cuidando da gente. Ela cuidou do João, porque desde que o João é pequenininho que eu trabalho, desde que eu estava amamentando, eu já trabalhava. E aí ela agora cuida da mamãe. Logo que a mamãe ficou doente, eu falei com ela, faz um curso de cuidadora para poder nos ajudar. Então ela fez um curso de cuidadora, depois ela fez um outro curso de cuidadora, então ela ficou lapidada demais, ela é ótima cuidadora, sabe? Né? Não E faz muita propaganda, não. Vai pedir aumento. eu não Tudo posso bem, não. Matheus? Seja Depois alguém bem-vindo. vai querer ela para ela, né? Ela vai sair de lá Pois para outra é, pessoa. pois Não, não vai é. não. Ó, mineira não faz propaganda assim, não, hein? Tá Ah, bom? não pode fazer muita propaganda, Tá não. certo, não pode não. A Vera está se perguntando aqui, por que que não junta todo mundo numa casa só para você não ficar assim tão doida, para cima e para baixo? Então, muitas pessoas questionam isso, sabe? Por que não juntar? De fato, é um pensamento que nós já pensamos isso sim, não fugiu do pensamento, mas assim, existem fases do Alzheimer que quem convive com ele percebe muito mais essa fase do que quem não convive, né? A mamãe, Verdade, a mamãe vive um verdade. momento que para ela seria mais fácil estar com o papai. Mas o papai está numa fase que para ele não seria fácil estar com a mamãe. Tá certo. A Deixa eu só mamãe interromper. pode Deixa eu falar. interromper aqui, porque o Matheus acabou de comprar um selo da nossa live. Muito Ah, que legal. obrigada. E aqui sai o lembrete, não esqueça de agradecer, isso é importante, tá? Para fortalecer o canal, não é obrigatório. Que Mas legal. muito obrigado, Matheus. Eu sempre rezo, coloco nas orações o nome da sua mãe, o seu Fernando lá do Rafinha, e outras pessoas que cuidam também de pessoas com algum problema, seja um AVC, seja uma demência, porque a gente precisa de força e de fé. Eu agradeço por você ter contribuído aqui, gente. Quem Que quiser bom, né? comprar selo também, manda. Isso é muito bom Escuta, mesmo. desculpa eu te interrompi, Imagina, mas imagina. continuando. Então,
A mamãe, ela vive num momento hoje que ela aceitaria muito fácil o papai. Por quê? Porque a mamãe já tá assim, ela já não tá lembrando muito das coisas. Ela muitas vezes, papai vai lá para visitá-la, ela fala assim: "Quem é você?" Aí eu falo assim: "É o gato." Aí ela fala assim: "Carlos." Aí ela já Ela vive. Então, lembra. ela lembra demais dele e tal, mas assim, para ela é mais fácil. Só que assim, ela é, ela, ela é muito agitada e o papai é mais tranquilo, o papai é mais Uhum. calmo. Então, na fase que ele vive, assim, tirá-lo da casa dele para ir para a casa dela, ele ia piorar a doença. Uhum. Da mesma Entendi. forma, se a gente tira a mamãe e vai para casa dele, também Tirar de piora. um ambiente que ele já conhece para Isso. um novo ambiente, mas ele conhece o ambiente da casa da sua mãe, não conhece? Ele conhece o ambiente, inclusive Mas assim, é muito interessante, que tiraria do dele. a gente às vezes vai falar com ele, qual que é o seu endereço? Ele dá o endereço da casa da mamãe. Já Ah, aconteceu isso. então. Mas Olha ele aí, ó. assim, é interessante É isso, mas assim, interessante. a mamãe fica muito assim, quando os dois estão juntos, ela fica assim, ou, ela fala assim com ele. E fica Tá. sempre assim, ele fica querendo dar uma sonequinha, ela fica, acorda, não dorme não. Ela é mais agitada que ele. Então, assim, o momento que eles vivem agora, eu acho que não daria certo isso, mas eu acho que Deixa, futuramente, na hora certa, né? na hora Maraci, certa, eu acho que daria é, certo. Seria Maraci, fácil para todo mundo. Maraci, o que é comprar selo? Comprar selo é você dar uma contribuição de algum valor que fica aqui embaixo, nesse coraçãozinho aqui, ó. Tá? E aí tem os valores que você pode colocar um coração, dois corações, três corações, você fica à vontade, Uhum. tá? É só esclarecendo aonde é que é o quadradinho com o coraçãozinho no meio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta que é Ah, a minha pergunta, né? Ok. Você continua trabalhando fora, não trabalha? Mas eu essa não é a trabalho. pergunta, não. Aham. Oi? Eu Trabalho. trabalho, eu dou aula, né? Eu tenho aula online e tenho aula presencial também, né? Na academia, como Isso, personal. Mas isso. hoje, Ok. esses dias agora, tem uma pessoa dando aula para mim, porque para eu poder dar uma assistência maior para o papai, por causa da cirurgia, Correto. sabe? Tudo bem. Você trabalhando, administrando três casas, tem um filho jovem de 24 anos, Uhum. tem um marido. E aí, como é que está a sua vida, a sua saúde? Quem é que está cuidando de você? Bom, essa é uma pergunta muito delicada, né? É, de Porque praxe. é uma pergunta muito delicada, porque é muita emoção que eu vivo, sabe? Uhum, Eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito emocionalmente, porque eu gosto muito do que faço, gosto de ficar com os meus pais, gosto né, da minha família aqui da minha casa. Então, assim, é uma pergunta muito delicada. O ano passado, eu confesso que eu entrei num parafuso, assim, sabe? Eu fiquei muito triste, eu não estava conseguindo desenvolver, eu não estava conseguindo ter vontade de trabalhar, mas trabalhava. Eu não estava conseguindo caminhar, sabe, numa linha como eu estou agora. E na época eu assisti uma palestra, porque além disso eu faço parte, eu sou uma das fundadoras de um grupo de mulheres em Contagem, que é uma cidadezinha aqui perto, e eu participo de um outro grupo de mulheres aqui de Belo Horizonte. E é muita demanda, assim, de WhatsApp, de encontros, enfim. Num desses encontros do meu grupo de contagem, eu hoje faço parte de uma associação de comércio e indústria de contagem. uhum. E nessa participação que eu tenho lá nessa ASIC, que é a ASIC de contagem, eu conheci uma geriatra e ela deu uma palestra lá que foi muito pertinente a tudo que eu vivo, né? E ela deu muitas dicas de como evitar
da gente, claro que ela não vai falar assim, você vai ter o Alzheimer, você vai evitar isso. Mas ela me antenou para muitas coisas da minha vida. E eu percebi que eu realmente estava muito triste. E a depressão, para falar que é depressão, né? Eu fiquei deprimida mesmo. Eu estou num processo de depressão. Porque eu percebi que eu vivo um luto com os meus pais vivos, entende? Sim, mas isso é Então, real. Isso é com todos nós que cuidamos de alguém. É o luto em vida. Então, eu, no contato com a Evelyn, que é essa médica geriatra, ela falou assim que na palestra dela, um dos pontos assim que a gente tem que tomar cuidado, que a depressão é uma das causas que leva ao início de um Alzheimer. Então, é uma das, né, entre várias outras. Tem o estilo de vida, alimentação, então a depressão é. Então, assim, eu sabendo que eu tenho um estilo de vida saudável, mesmo pela minha profissão, que eu me preocupo com a alimentação, porque eu faço um controle com nutricionista, mesmo sabendo do meu, né, das minhas relações e tudo. Pois é, André, é assim mesmo. Eu fiquei muito preocupada com isso, sabe? Muito preocupada. E comecei um tratamento com a geriatra, sabe? Então, ela me acompanha. Eu tenho uma preocupação, porque por esse processo de depressão, esse ano, em janeiro, eu achando que eu já estava melhorando, eu tive de novo uma piora. Assim, não me importo de falar, porque além de achar que quem tem depressão tem que falar, porque as pessoas ajudam, mas assim, eu acho que eu tive a necessidade, eu falei isso na minha rede social, porque eu acho isso muito importante, porque a gente precisa de resgatar as pessoas que estão deprimidas, sabe? E aí eu tenho uma orientação, eu faço esse processo com a doutora Evelyn, ela me ajuda bastante. A minha família, meu marido, meu filho me apoiam muito nesse processo. Tanto ele quanto a minha sogra também me apoiam muito. E eu acho que agora eu estou sendo muito fortalecida. Eu vou ser muito verdadeira aqui, gente. Que esse Instagram que eu fiz, ele me fortalece muito. Porque eu tenho esses momentos que eu estou tendo agora. Porque eu acho importante todo esse processo, esse conhecimento prático que eu estou tendo com a minha mãe, com meu pai. Eu acho isso muito necessário para as famílias que estão iniciando o processo também, porque a gente não tem apoio no início, a gente não tem uma visão do que é o Alzheimer. Então, eu acho essa oportunidade que a Ruana está nos proporcionando e de estar até mesmo falando desse processo interno meu, a gente tem que se cuidar porque é real. A gente precisa estar fortalecido para poder ajudar os nossos pais, os nossos familiares próximos, né? Porque eu percebo que eu, dos três, sou uma pessoa que fui escolhida por Deus. Vou me emocionar aqui, hein, gente? Estou começando a me emocionar. Tudo bem. Eu fui escolhida por Deus para poder dar esse apoio para minha família. Então, eu preciso estar fortalecida, entende? Então, assim, esse momento é muito importante. A Ruana, ela nos proporciona como terapeuta uma entrada muito delicada e muito importante para a gente poder perceber que a gente tem que estar saudável e a gente tem que estar alinhado com a saúde para poder ajudar o próximo, né? Então, é dessa forma que eu estou começando. Eu voltei para a academia, eu estou fazendo tratamento com a doutora, eu tenho um processo de estar mais em contato com as minhas amigas, com os amigos em geral, né, para poder dar um apoio. Aí é isso. Ana, o que acontece? O luto em vida, a gente percebe com o tempo que está acontecendo, porque aquela mãe, aquele pai, aquele familiar que estava ali inteiro, você mesmo falou, alguém colocou aqui que seu pai tinha mais de 100 troféus, acho que é Pingo. Quem é Pingo? O Pingo é meu marido, gente, o apelido dele é Pingo, mas ele chama Roberto. Então tá bom, seja bem-vindo, Pingo.
mais de 100 processos. Então, você vê aquele homem ativo que, de repente, ele infarta, de repente, ele vai para um hospital, ele volta confuso, aí, de repente, ele precisa fechar um diagnóstico. Nossa, mas como? Uma pessoa inteligente, ativa, que se alimentava. E esse luto em vida, que a gente percebe que aquela vela, eu comparo como uma vela de 1,70 m, 1,60 m, 1,80 m, a altura da pessoa que você acende, ela vai. Ai, meu pai do céu. Não está me ouvindo ela agora, mas voltei, eu estou te ouvindo. Voltou. Não, voltei. Agora o André, que é um querido, está escrevendo aqui que eu sou a pioneira em colocar vídeos para comentar o Alzheimer no YouTube. Sou uma delas. Ai, que bacana. Sou uma delas. Não comecei nada sozinho, porque eu sentia esse vazio em busca. Quando a gente fala da sua mãe há 12 anos atrás, hoje, com o seu pai, já é diferente. Você já tem uma experiência, já tem uma vivência, você já tem aquilo, é diferente. Então, falar sobre, dar visibilidade é importante. E eu lembro muito bem que minha mãe, 9 anos, mais 4, 15 anos atrás, eu não tinha informação. Eu não tinha nem... Era o Google, o que era o Alzheimer, mas eu não tinha testemunha, não tinha nada. E a nossa querida, amada vovó Polly, a minha mãe, né, Maraci? Estava ali comigo, me ensinando. E eu, como uma boa aluna, hoje eu consigo passar um pouquinho daquilo que eu aprendi com ela, porque ela foi a minha mestre. Ela me ensinou a contornar, e errei muito, fiz muita M, fiz coisa errada, e eu fui aprendendo assim. Então, eu acho que a gente erra mesmo, né, Joana? E a gente, é normal. A gente cresce, porque somos humanos. Os nossos erros. Nós somos humanos. E é a mesma coisa que criar de uma criança. Criança não vem, no parto não vem com manual, não nasce. Nasce a criança e o manual está onde? E onde que a gente aprende? No dia a dia, conversando com outras mães. É verdade. Como é que você fez para isso? Como é que foi? Então, é a mesma coisa, diante de um diagnóstico, seja ele qual for, é busca de conhecimento, é aceitação e se cuidar é muito importante, Ana. Eu agradeço muito você ter colocado seu depoimento aí, de ter colocado a sua verdade, tá? Obrigada. Porque isso abre caminhos, tá? Abre caminhos. Então, se não for uma doença emocional, pode vir uma doença física. E a gente tem que estar preparado para isso. Agora, eu ia fazer outra pergunta aqui. Não, eu ia falar uma coisa para vocês. Tá? Quarta-feira eu vou estar com a Fabiana Moraes, que é a mãe da dona Cleinha, falando aqui às 19 horas, mais uma história para ser compartilhada. E se vocês não estiverem seguindo, não vão ser avisados, tá? Aí eu só lamento. Então, sexta-feira, eu vou estar com a parte 2 falando sobre o narcisismo. Quem não conhece, é um tema importante, porque às vezes a gente convive ou conviveu ou conhece alguém que convive com uma personalidade narcisista, que também é uma doença, tá? E para encerrar o mês, eu tenho uma pessoa aqui, cadê? Roubaram. Para encerrar o mês de setembro, Lilás, que vai ser no dia 2 de outubro, porque eu não tinha mais data, eu vou receber a Jéssica Pierin, que vai falar da dona Isa. Também mais uma história de Alzheimer. Então, é importante a gente dar visibilidade. Vem aí o mês do Outubro Rosa. Falar do câncer de mama é importante.
mas não só Alzheimer em setembro, não só câncer em outubro, mas um ano inteiro. Então, vocês são meus convidados para estarem aqui comigo, conversarem, porque aqui você tem voz, aqui você consegue contar a sua história. Eu sou psicoterapeuta, tenho psicologia como formação, sou gerontóloga também, então idoso é a minha praia. E aí eu quero falar para você apenas uma coisa, Ana. Eu estou muito orgulhosa de ter te conhecido, feliz por você ter aceito, mais ainda sabendo que você está aí em pé, com todas as dificuldades, você não está se desesperando, você tem o meu apoio quando precisar conversar comigo, fique à vontade, nem que seja para falar mal da Maraty, por exemplo. Não leva a sério não, hein? E aí, sei lá, todos nós devemos nos unir perante isso mesmo. a uma doença chamada Alzheimer. Todos nós temos algo a ensinar, todos nós temos algo a aprender diariamente. Nós somos humanas, nós somos humanos, no caso, e cometemos erros, sentimos culpas, nos cobramos, esquecemos de nós, esquecemos de terceiros, mas a gente não pode esquecer nunca, 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 que se eu não estiver firme, não estiver bem, seja emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, eu não consigo chegar até o fim dessa caminhada. Porque se Deus te escolheu, Ana, como você colocou, e me escolheu, e escolheu cada um de nós para cuidar de alguém com demência, é porque nós temos uma missão, porque nós temos um aprendizado. E nós podemos ensinar também depois. E eu deixo você encerrar a live, porque a gente já está 1h07, se deixar eu vou até meia-noite. Eu só tenho a agradecer a essa grande oportunidade, Ruana, de você estar me proporcionando a poder ajudar todas as pessoas que estão nos vendo e vão ver depois, né, com a live gravada. Vou marcar com você como colaborador e vai ficar no seu feed também. Obrigada. E aí eu quero deixar, assim, falar para todas as pessoas que tenham muita paciência, tenham amor em primeiro lugar por qualquer pessoa e que tenham muita paciência pelos pacientes de Alzheimer, pelos seus familiares. Uma dica que eu assim, tenho percebido que a atividade física ela é muito importante. Minha mãe não anda, não tem problema, a gente consegue ativar toda a sua musculatura, num sorriso, sabe? Num movimento de mãos, de dedos. A gente tem músculo pelo corpo inteiro. E isso é fundamental. Então, você entrar no mundo do paciente de Alzheimer, do seu familiar que tem Alzheimer, traz tanta alegria para ele e para você também. Se você soubesse disso, você poderia tentar. Então, assim, quando eu tenho os meus momentos lá com a mamãe, com o papai, eu quero trazer alegria para eles e paz no coração deles. Porque quando você tem muita paz, muito amor, gente, a saúde segura e a gente vai. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E Ruana, eu acho que agora vai ser cai lá, né? Nós duas juntas, Rio e Minas juntas para poder mostrar para esse Brasilzão aí que a demência ela existe, está cada dia acometendo mais pessoas, mas a gente consegue vencer todos esses problemas que a gente vive. Somos 1 milhão. Muito obrigada a todos, gente. Atualmente são 1 milhão de pessoas com algum tipo de demência. 70% Alzheimer. Em 2050, a estimativa era de 3,5 milhões a 4 milhões.
Tá só aumentando, né? Está aumentando. Está aumentando. E as pessoas estão vivendo mais, né? Estão vivendo mais, tá? Estão vivendo mais. E a gente tem que pedir muito, 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 não só a Deus, mas aos homens que estudem, que desenvolvam, que criem, que não visem só a parte do retorno financeiro. Eu sei que é muito caro, mas tanta gente aí que não tem condições nenhuma de comprar uma medicação que depende de um SUS para colocar um adesivo, para dar uma medicação. Então, que Deus ilumine a mente desses homens e que eles, da mesma dedicação que eles estão tendo com a vacina para a Covid, que eles comecem a trabalhar para alguma coisa com a demência, porque... Amém, que seja isso mesmo. Porque, por exemplo, eu tenho 60 anos de idade, um exemplo que eu estou dando. Então, aos 50, ou aos 55, ou aos 40, 45, eu já posso ter o gene ativado, só que eu ainda não tenho sintomas. Então, vocês só vão saber mais adiante, porque a demência vem de 10 a 20 anos antes. E o que acontece? 10, 15, 20 anos antes, você está ativo, está ali, está vivo, etc. Tamara, eu estou dando um exemplo. Assim. Ai. A Maraci E aí, o que acontece? Tudo aqui. Não, mas se tiver que assumir a minha idade, eu assumo. Só vou contar para quem me mandar presente de aniversário. E aí, falando muito sério, gente, exercício físico é importante, alimentação é importante, uma boa noite de sono é importante, desenvolver a cognição, ser aplicado em coisas intelectuais, estudos, idiomas, música, tudo isso é importante para adiar o máximo possível aquilo que talvez possa vir a chegar ou não. Eu estou fazendo pilates, tá, Maraci? E eu vou entrar para desenvolver massa, porque eu perdi muita massa, não só na pandemia, mas com a minha doença no passado. E estou fazendo caminhadas 3 vezes, 4 vezes na semana, para poder... Tem que entrar para musculação. Para tentar recuperar um pouquinho essa musculação. Tá bom? Ai, Diego, ela é uma doida, vou te contar. Ok. Bem, eu nem vou ler o que você escreveu aqui, que venha os reinos que você não quer. A gente não escolhe, tá? A gente não escolhe. É verdade. Bem, gratidão. Vou salvar a live, vou te marcar lá para ficar no seu feed. Quem ainda não a segue, por gentileza, vamos ser gentis e segui-la, para que ela possa contar, acompanhar essa história. É pai, é mãe. Porque o que a gente contou aqui hoje é um pouquinho só, mas é tanta coisa que envolve, né, Luana? E vem, me siga. Eu sempre estou presente. Esse mês eu fiz mais lives do que eu deveria ter, não feito tantas, mas as pessoas começaram a me procurar e eu fui encaixando. Obrigado, Jane. E eu faço 1, 2 lives por semana. Estejam aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Luana.